Nós já lemos parte do texto da Escritura, texto no qual nós vamos meditar essa noite. Nós o leremos todo agora. Abra sua Bíblia no Salmo de número 130. Salmo de número 130. Eu vou fazer a leitura, irmãos. Vocês podem acompanhar silenciosamente. Depois eu peço, por gentileza, que vocês continuem com suas Bíblias abertas, para que nós possamos passar a exposição deste texto da Escritura. Nos diz assim a palavra de Deus: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, nós iremos falar com o Senhor mais uma vez. Vamos pedir a Ele que nos conceda a bênção da iluminação do Espírito. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor nos permitiu viver aqui até esse momento hoje, na adoração pública. E agora, em especial, quando passaremos este tempo considerando aquilo que o Senhor tem para nos dizer por meio da Tua palavra, eu quero pedir ao Senhor, humildemente, para que o Senhor nos conceda a bênção da iluminação do Espírito, sem o qual nós não podemos, por mais que nos esforcemos, compreender aquilo que o Senhor tem para nos dizer na Tua palavra. A minha oração é para que o Senhor fale conosco. A minha oração é para que o Senhor nos instrua. A minha oração, ó Deus, é para que o Senhor, por meio da Tua palavra, nos transforme, mude a nossa vida. Tudo isso eu peço ao Senhor e, embora humildemente, reconhecedor do pecador que sou, eu peço com confiança. Uma confiança firme que está embasada, que está fundamentada na mediação perfeita de Jesus Cristo, nosso Salvador. É em nome de Jesus que eu peço estas coisas ao Senhor. Amém. Amém. Irmãos, a maioria dos estudiosos concorda que o que nós temos diante de nós aqui, o texto que nós lemos, ele é um texto pós-exílico. Foi escrito por este salmista após o exílio do povo de Deus durante um período de 70 anos na Babilônia. E aqui o salmista, ele entoa a sua súplica. Eu digo entoa porque é um cântico, não é? Eram as canções entoadas pelos peregrinos da nação de Israel. E ele entoa aqui a sua súplica de uma nação que acabou de sofrer severamente durante todo este período com o exílio na Babilônia. Então, quando o povo de Deus, quando os remanescentes da nação de Israel, eles retornam para a nação de Israel, o que eles encontram ali é uma Palestina devastada, uma cidade completamente destruída. Os muros de Jerusalém já não existiam mais. O que eles tinham como o maior símbolo da religião deles, do culto ao Deus vivo, que era o templo, havia sido destruído. Este é o país que os remanescentes israelitas encontraram após terem retornado do exílio na Babilônia. E quando nós vamos para o texto da Escritura, o que nós descobrimos é que a razão por trás de todo este sofrimento da nação de Israel é um castigo infligido àqueles que pecaram contra o Deus vivo. Porque eles quebraram a aliança com Deus, porque eles não observaram a lei de Deus como castigo por seu pecado,
Então eles sofreram como consequência durante 70 anos exilados na Babilônia como escravos. A ruína e a devastação da nação de Israel eram o resultado da rebeldia do povo de Deus. Israel, entretanto, embora tivesse sido rebelde, embora tivesse quebrado a aliança com o Senhor, embora não tivesse observado diligentemente a lei de Deus, Israel, contudo, não ficou desamparada. Mesmo nas profundezas, mesmo em um cenário devastador, o Senhor assistiu o seu povo com a sua graça. Nesse salmo que nós temos diante de nós, o suplicante aqui, o salmista que entoa as suas palavras nesse salmo, ele também está sobrecarregado por algum tipo de problema. Mas quando nós lemos todo o texto, nós vamos pressupor aqui, à luz do contexto, que o problema que ele estava enfrentando, ele era resultado da própria transgressão deste salmista. E é por isso que ele precisa de perdão, é por isso que ele pede a Deus por perdão. Então, no último versículo, que nós lemos, no versículo de número 8, nós vemos aí o salmista convocando toda a comunidade, toda a nação de Israel a segui-lo na busca de Deus por redenção. Assim como a nação de Israel, após o período do exílio, o salmista ele se encontrava nas profundezas. E é nesse lugar de angústia, é neste lugar de sofrimento que ele clama por auxílio divino, sendo capaz, ainda que em circunstâncias tão devastadoras, de exibir uma confiança farta na graça de Deus. Embora ele saiba que o seu sofrimento é o resultado de sua transgressão, é o resultado de suas iniquidades, ele clama ao Senhor com confiança, com a confiança na graça de Deus que perdoa as iniquidades por causa da sua misericórdia. E após fazer isso, ele então convoca toda a nação de Israel a esperar com confiança no Senhor, porque ele é quem pode redimir o seu povo. Esses versos aqui, irmãos, que nós lemos vão servir para nós como uma bússola, para que nós encontremos o caminho da redenção. O salmista, ao reconhecer a sua total necessidade da graça do Senhor, confiando nas ternas misericórdias de Deus, ele exibe um compromisso com a esperança que guia os peregrinos na sua jornada espiritual. Por meio da súplica deste salmista, nós nos lembramos de que sim, irmãos, nós temos muitos pecados. Muitos pecados. Contudo, a graça de Deus é maior. É isso que nós vamos ver ao longo destes versos. Como bússola, então, como guia para a nossa reflexão a respeito do caminho da redenção, nós podemos ver nos 3 primeiros versos deste salmo aí, que o caminho da redenção passa pelo reconhecimento do nosso próprio estado. Nós devemos reconhecer a nossa própria condição. A primeira estrofe deste salmo, que se divide em 4 estrofes, enfatiza aqui a súplica por atenção deste salmista no verso de número 2. Ele diz: escuta, Senhor, a minha voz, estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Ele clama por atenção do Senhor aqui no verso 2, mas no verso 1 nós vemos que ele emprega uma forte metáfora aqui para descrever a situação em que ele se encontrava. Ele diz que é das profundezas que ele clama ao Senhor. O que esse salmista quer dizer com o uso dessa metáfora? Ao dizer que ele se encontra nas profundezas. Das profundezas clamo a ti. Esta aqui é como que uma versão diminuída da expressão das profundezas dos mares ou das muitas águas. Quando ele fala de profundezas, essa aqui é uma clara alusão às muitas águas dos mares.
No antigo pensamento israelita, essas muitas águas dos mares representavam um lugar, um ambiente desconhecido e de profundo caos. Então, em seu uso figurado aqui, o que o salmista está fazendo é refletindo a respeito do seu estado de devastação avassaladora. E o que poderia ter causado isso? Várias razões. Em diversas passagens do Antigo Testamento, essa metáfora das profundezas das águas, ela aparece. Quando nós vemos, por exemplo, no Salmo de número 69, nós vemos o uso claro desta metáfora para poder se referir a uma perseguição sofrida pelos salmistas por parte dos seus inimigos. Então, essa metáfora poderia se aplicar a diversas razões que viessem a resultar sofrimento na vida de uma pessoa. Dor, luto, a perseguição, uma doença, qualquer coisa do tipo. Qualquer coisa que fosse responsável por afogar uma pessoa em um mar de problemas. Normalmente, a imagem mais geral de águas profundas, ela indica morte. Ou mais precisamente, o Sheol, não é? Que é o reino dos mortos, conforme era crido na tradição judaica. Né? O Sheol é a sepultura, a cova. Então aqui é como se o salmista ele estivesse orando de entre os mortos, das profundezas, de um lugar desconhecido, de um lugar cercado por caos, de um estado de profunda devastação. As razões para o uso dessa metáfora, eu disse, são muitas. Mas no caso deste salmista aqui, a causa por trás do sofrimento e da angústia em que ele estava, que ele havia sido lançado, fica evidente no versículo de número 3. A natureza do problema deste salmista não dizia respeito à depressão por causa de uma doença, à perseguição por parte dos inimigos, ao luto, nada disso. O que estava por trás do sofrimento deste salmista eram o pecado e a culpa. Era isso que havia causado o sofrimento deste salmista. Veja o que ele diz no verso 3. Ele diz: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Você consegue imaginar? Pare um pouco. Tente fazer esse exercício agora. Você consegue imaginar um registro de todos os seus pecados? Você consegue imaginar isso? É disso aqui que o salmista está falando. É a isso que ele se refere no verso de número 3. Quando ele diz aqui, se observares, Senhor, a ideia aqui é que se Deus guardasse um registro dos pecados, nenhum de nós poderia permanecer, subsistir em sua presença. Mesmo o melhor dos homens não teria esperança. E aqui eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo, no verso 23 do capítulo 3 de sua carta aos Romanos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se Deus mantivesse um registro dos nossos pecados, guardasse os nossos pecados, as ofensas que nós cometemos contra Ele, irmãos, nós não haveríamos de permanecer na sua presença. Nós seríamos consumidos pela ira santa do Senhor. Esses versos apontam para nós aqui, irmãos, um importante passo rumo ao caminho da redenção. Nós precisamos reconhecer o nosso próprio estado. Nós precisamos nos tornar conscientes do nosso pecado e da nossa culpa, para que então a gente se humilhe diante da presença do Senhor. Mas aí você pode pensar então, como lidar com a culpa? Como nós vamos lidar com a culpa?
Algumas pessoas no mundo escolhem a negação, né? Elas se recusam a acreditar que são culpadas de alguma coisa. Mas a gente precisa repensar a culpa, irmãos. Vocês já pensaram em um mundo sem culpa? Um mundo sem culpa é um mundo em que todo e qualquer tipo de injustiça se torna irrelevante. Toda crueldade é justificada. Se ninguém é culpado de nada, não existe mal. Tudo é permitido. Vamos viver as nossas vidas e fazer aquilo que bem entendemos com ela. Algumas pessoas, quando perguntadas sobre o modo como elas devem lidar com a culpa, escolhem a negação. Entretanto, algumas outras pessoas escolhem uma espécie de racionalização, né? Elas, em alguma medida, até admitem que são culpadas. Eu tenho culpa, né? Eu sei, eu reconheço a minha culpa. Mas, no final das contas, ele acaba culpando um outro alguém. Né? Os pais, os professores, o Estado, os genes. Né? Eu sou culpado, mas para pensar aqui em todas essas influências aqui na minha vida. Algumas pessoas escolhem esse tipo de racionalização. Outros escolhem uma outra opção que é errada, a relativização. Os que escolhem essa resposta, eles apontam que os outros também são culpados daquilo que ele é culpado. Portanto, no final das contas, não é tão ruim ser culpado assim. Eu sou culpado, mas o outro também é. Você viu que o fulano também faz a mesma coisa que eu fiz? Então, no final das contas, está tudo certo. Como lidar com a culpa? Você já escolheu alguma dessas opções aqui para poder lidar com a sua própria culpa? Irmão, se nós desejamos experimentar a graça de Deus, se nós desejamos receber o seu perdão, nós temos de admitir e confessar a nossa culpa. É isso que o salmista nos ensina. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Assim também como nós precisamos reconhecer a santidade e a justiça de Deus em nos condenar por causa do nosso pecado. Somente iremos desfrutar do perdão divino por causa da graça soberana de Deus por meio de arrependimento. Nós precisamos admitir e confessar humildemente a nossa culpa diante de Deus. Esse é o primeiro passo do caminho da redenção. Reconhecer o nosso próprio estado. Olhar para dentro, ver quem nós somos. Aceitar e admitir a culpa. Nos arrependermos dos nossos pecados e nos humilharmos diante do Senhor. Contudo, ao reconhecer aqui o seu estado pecaminoso, o salmista aponta para nós aquele que é o próximo passo em direção ao caminho da redenção, que é considerar quem Deus é. Nós devemos considerar o nosso próprio estado, quem nós somos, mas nós precisamos então dar um passo seguinte, nós precisamos olhar para o Senhor. Nós precisamos considerar quem Deus é. E o versículo de número 4 aqui marca um ponto de virada neste salmo. Embora as iniquidades do salmista sejam muitas, ele declara confiantemente: contigo, porém, está o perdão. Algumas versões traduzem como um mas essa conjunção. Mas contigo está o perdão. Veja que mesmo o ato deste salmista de confessar as suas próprias faltas diante de Deus, ele carrega esta confiança. Carrega a confiança porque primeiro ele olha para Deus e fala assim: se observares, Senhor, as nossas iniquidades, quem subsistirá? Se, pressupondo então, nós podemos inferir que não é desta maneira que o Senhor lida conosco. E agora ele dá um passo mais na sua confiança. Senhor, contigo está o perdão. O substantivo perdão, irmãos, aparece apenas 3 vezes na Bíblia hebraica.
o substantivo. O verbo aparece diversas vezes. O substantivo, perdão, aparece apenas 3 vezes. Uma delas neste salmo que nós estamos lendo. E este substantivo aqui, que ocorre apenas 3 vezes na Bíblia hebraica, ele tem um artigo definido. Antes do perdão, ele diz que com o Senhor está o perdão. Há um artigo definido aqui para poder dizer respeito a este perdão. E este artigo definido antes do substantivo aqui significa que o perdão é a verdadeira natureza de Yahvé. É como se ele estivesse dizendo que Deus é a própria essência do perdão. Ele está refletindo sobre o caráter de Deus, sobre quem Deus é. Agora veja a parte B do verso 7. O mesmo pode ser dito aí com o que o salmista diz a respeito de Deus na parte B do verso 7. Ele diz: no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Misericórdia é como é traduzida aqui a palavra hebraica, que seria melhor traduzida, conforme a gente pode ver em algumas versões, como amor infalível ou amor leal. O salmista está fazendo referência ao amor da aliança, do pacto que Deus tem com o seu povo. E misericórdia aqui também carrega antes dela um artigo definido. O que isso significa? Significa que este amor leal, este amor infalível, esta misericórdia é a essência de Yahvé. É quem ele é. Faz parte de sua natureza. O que o salmista está fazendo aqui, irmãos, é algo muito semelhante ao que o apóstolo João faz na sua primeira epístola, no capítulo 4, no verso 8, quando ele diz que Deus é amor. Esses versos nos lembram que o outro importante passo no nosso caminho para a redenção é o conhecimento de Deus. Nós precisamos considerar quem Deus é. Nós precisamos compreender a natureza do caráter divino e confiar firmemente no poder que somente Ele tem para nos restaurar, irmãos. Esse amor infalível de Deus, essa copiosa redenção, este perdão que é um resultado disso, irmãos, eles são concedidos às pessoas soberana e misericordiosamente. A misericórdia aqui do Senhor ela é tão grande para o salmista. A graça de Deus é tão maior do que as suas iniquidades, que ele diz que o Senhor é aquele que pode redimir as pessoas, referindo-se à nação de Israel, de todas as suas iniquidades. Nas palavras do apóstolo Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas tem mais uma nota importante aqui para nós considerarmos no versículo de número 4. O salmista conta para nós aqui que a resposta natural de alguém que foi perdoado de suas ofensas, perdoado de suas dívidas, perdoado de suas iniquidades, é reverência, temor. Ele diz: contigo, porém, está o perdão para que te temam. Irmãos, quando nós entendemos o perdão de Deus, quando nós compreendemos a essência do caráter de Deus, então nós vamos temê-lo corretamente. Nós iremos temê-lo corretamente. Spurgeon dizia que ninguém teme ao Senhor como aqueles que experimentam o seu amor perdoador. E veja só, quando nós falamos sobre temor, nós não estamos falando de um medo vil. Tá? Não é um medo vil, isso não produziria santidade, transformação.
Quando a Escritura fala sobre temor, sobre reverência, isso pressupõe um relacionamento, conhecimento de Deus. Aquele que mais se aproxima do Senhor, aquele que mais recebe de sua graça, aquele que mais conhece da essência de seu caráter, mais então é transformado à luz do poder que somente Deus tem para redimir-nos de todas as nossas iniquidades. Quanto mais nós compreendemos o tamanho do perdão que Deus nos concedeu, mais a nossa reverência, o nosso respeito vai aumentar. A nossa admiração, então, vai nos inspirar para que continuemos em busca de renovação diária. É isso que o Senhor requer de nós. Então, nós vamos ver aí nos versos de número 5, 6, 7 e 8 o resultado destes dois passos em direção ao caminho da redenção. O resultado é uma vida vivida com esperança. Veja só, o salmista estava tão convencido do perdão do Senhor que agora ele coloca os seus pés no chão sólido da graça de Deus e ele resolve esperar no Senhor. Veja os versos 5 e 6. Ele diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. E para dar ênfase aqui em sua resposta resoluta à natureza perdoadora e à misericórdia do Senhor, ele repete: mais do que os guardas pelo romper da manhã. Nós temos duas metáforas agora sendo empregadas aqui nestes versos, para poder demonstrar a natureza da experiência expectante desse salmista, a natureza da esperança desse salmista. Ele diz aí no verso de número 5, ele afirma esperar o Senhor na sua palavra. E aqui o salmista não está se referindo, irmãos, à palavra de perdão dada por Deus para ele. O salmista está se referindo aqui mais propriamente à palavra da promessa da aliança de Deus. Por exemplo, Deus havia prometido para Israel, por meio do profeta Isaías, nós vamos ver isso no capítulo de número 1, no verso 18, que muito embora os pecados da nação de Israel fossem como a escarlata, ele haveria de os tornar brancos como a neve. A promessa da aliança, através do profeta Isaías, é que muito embora os pecados de Israel fossem vermelhos como o carmesim, ele os tornaria como a lã. A outra metáfora que o salmista utiliza aqui aponta para a figura de guardas que trabalhavam protegendo os muros da cidade de noite. E esse era um trabalho solitário, era um trabalho perigoso. Imaginem só. Esses homens tinham de estar atentos à escuridão em busca de qualquer sinal de ameaça, qualquer sinal de problema. Então era de se esperar que esses sentinelas, esses guardas, eles ficassem ansiosos pelos primeiros raios do sol ao amanhecer. Eles queriam voltar logo para casa. Lá eles iam ter um tempo de descanso. Lá eles iam estar seguros. Eles estavam ansiosos para que a noite passasse, a manhã chegasse. E em ambos os casos, no uso dessas metáforas aqui, o que o salmista tem em mente quando ele usa estes sinônimos, né? Aguardar e esperar, o que o salmista tem em mente aqui é enfatizar a expectação de que Deus vai trazer uma novidade que está muito além de qualquer coisa que seja conhecida no tempo presente. Ele não está pensando somente na sua própria restauração, naquele momento exato, daquela dor e angústia que ele sofre naquele tempo.
Ele está esperando uma restauração final, completa, que se dá no futuro. E a esperança do salmista é tanta que ele convida todo o povo de Israel a esperar pelo Senhor, porque é Ele quem pode redimi-los de toda a sua iniquidade. Ele diz no verso 7, espere Israel no Senhor. Verso 8, é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Irmãos, o resultado de nosso arrependimento, do reconhecimento do nosso próprio estado, o resultado da nossa fé, da nossa confiança na natureza de quem Deus é, em seu caráter perdoador, amável, misericordioso, produzem vida vivida na esperança. O resultado é uma vida esperançosa. É assim que os peregrinos caminham em sua jornada espiritual. É assim que os crentes vivem. É só nos lembrarmos das palavras do apóstolo Pedro em sua primeira carta escrita aos cristãos na região da Ásia Menor. Ele se refere a eles como peregrinos também. E ele faz questão de lembrá-los que eles foram chamados para viver nesta viva esperança. A esperança da restauração final. Mas como é essa espera, então, por Deus? No versículo 6, o peregrino diz que ele espera como um vigia espera o sol nascer pela manhã. Ele espera ansiosamente pelo Senhor e com a certeza das novas misericórdias de Deus a cada manhã. É aquela certeza que o profeta Jeremias dá para nós no livro de Lamentações. A certeza de que as misericórdias do Senhor se renovam dia após dia, manhã após manhã. Todos os dias nós podemos nos banquetear com as misericórdias do Senhor logo cedo. Falando de forma prática, com base nesse texto, uma outra maneira pela qual nós devemos expressar um profundo anseio pelas misericórdias de Deus é buscando a Deus em sua palavra. Esta é a outra metáfora que o salmista usa. Ele diz que espera o Senhor na sua palavra. Nós também devemos fazer isso. É em sua palavra que o Senhor se encontra conosco. É em sua palavra que Deus fala conosco. É em sua palavra que nós ouvimos, irmãos, o evangelho uma e outra e outra e outra vez. Irmãos, nós vivemos em um mundo agitado. É como se o tempo estivesse cada vez mais escasso. Nós estamos assumindo cada vez mais e mais compromissos e dedicando cada vez menos tempo ao Senhor, por meio da prática e do uso dos meios de graça que nos estão disponíveis. Nós devemos buscar e esperar o Senhor em sua palavra. Nós devemos lutar para encontrar tempo nesse mundo agitado, para nos sentarmos diante do Senhor em sua palavra. As nossas vidas espirituais serão frágeis, superficiais, se nós nos recusarmos a esperar pelo Senhor na sua palavra, ou se nós nos recusarmos a esperar pelo Senhor em oração. Vocês sabem o que os puritanos diziam sobre oração? Eles diziam assim: ore até você ter orado. Ore até que você tenha orado. Não tenha pressa. Busque ao Senhor em um lugar tranquilo. Proteja a sua comunhão diária com Deus. E deseje ver o seu filho ressuscitado nas páginas desse livro sagrado. Não saia de perto do Senhor e de sua palavra até que você veja Cristo ressuscitado, saltando dessas letras.
como resultado dessa vida esperançosa, nós devemos considerar também de forma prática que o Senhor requer de nós é que nós não simplesmente façamos considerações a respeito de nossa própria restauração pessoal. Ele convida a nação a esperar no Senhor. Nós temos uma responsabilidade com a pregação do Evangelho, destas boas novas de paz e esperança, de uma graça que superabunda sobre o pecado. Nós precisamos carregar dentro de nós o desejo de que não somente nós, em uma esfera privada, venhamos a desfrutar dos dons da graça de Deus, mas todo o povo de Deus espalhado na face da terra, todos os eleitos de Deus que ainda não foram alcançados pela mensagem do Evangelho, também esperem no Senhor com a certeza de que Ele é aquele que pode redimi-los de todas as suas iniquidades. Uma vida vivida com esperança é uma vida vivida com um olhar na restauração final de Deus concedida ao povo de Deus, a todo o povo de Deus. É uma vida de esperança por ver os eleitos de Deus sendo reunidos no rebanho de Jesus Cristo. Nós devemos nos comprometer com a pregação do Evangelho. Essa promessa, irmãos, de restauração e de redenção do Senhor, ela começou a ser cumprida em Jesus Cristo. O salmista usa a metáfora da espera na palavra de Deus. Jesus é a palavra final de Deus. Jesus é a palavra feita carne. É o Verbo encarnado. O apóstolo João testifica disso. Ele diz no verso 1 do capítulo 1 e no verso 14, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por meio da morte e ressurreição de Jesus, Deus pagou o resgate, irmãos, por todas as nossas iniquidades. É por essa manhã que o salmista esperava. É por esta palavra que o salmista ansiava com confiança. Antes de Jesus nascer, o anjo instruiu José a respeito de Maria. Ele disse que Maria deveria dar a Jesus, ela iria dar à luz um filho, e ela deveria dar a este filho o nome de Jesus, porque ele haveria de salvar o seu povo dos seus pecados. É o que está escrito em Mateus, no capítulo 1, no verso de número 21. Onde nós podemos encontrar uma alusão ao versículo 8 do Salmo 130. Ele é aquele que redime Israel, o seu povo, dos seus pecados. Mais tarde, irmãos, o próprio Jesus afirmou que ele era aquele que tinha autoridade na terra para perdoar os pecados. Em Jesus nós temos o cumprimento desta redenção. Em Jesus nós temos o caminho da redenção. É para Jesus que nós devemos olhar. É em Jesus que nós conhecemos mais profundamente quem Deus é. Contemplamos a sua natureza, sua graça, perdão, bondade, misericórdia, santidade, justiça. É olhando para a perfeição de Jesus que nós compreendemos o nosso próprio estado, que nós vemos quem nós somos, que nós entendemos a carga que nós carregamos por sobre os nossos ombros, a culpa que pertence a nós. Irmãos, nós somos os quebradores da lei. Nós somos os quebradores da aliança, do pacto. Irmãos, nós somos os adúlteros. Nós somos os assassinos. Nós somos os mentirosos. Nós temos muitos pecados.
Mas preste atenção. Nossos pecados são muitos, mas a graça de Deus é maior. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E esta experiência da graça nós só podemos ter em Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo. Irmão, talvez você esteja em uma situação semelhante à desse salmista. Talvez você esteja nas profundezas. Talvez a sua situação não seja exatamente a situação do salmista. Talvez a sua calamidade tenha outras causas que não o seu próprio pecado. Mas mesmo causas legítimas, que não dizem respeito a um pecado específico que você tenha cometido, você precisa se lembrar, elas são um resultado do nosso pecado. Elas são um resultado da queda. Elas são um resultado da nossa rebeldia. Em última instância, toda e qualquer profundeza, toda calamidade, toda devastação avassaladora tem como razão originária o nosso pecado e a nossa rebeldia, a nossa culpa. Talvez você esteja nesse lugar, nas profundezas. Mas, meu irmão, deixa eu te lembrar de uma coisa. Jesus Cristo, ao dar a sua própria vida, penetrou a maior das profundezas. Foi até o inferno para provar que nenhum dos seus pode estar fundo demais para que ele não venha a alcançá-lo. E de lá Jesus saiu vitorioso, pelo poder da sua ressurreição, para poder provar para mim e para você que, embora os nossos pecados sejam muitos, a sua graça é maior. A sua graça é maior. Descanse nisso, irmão. Suplique ao Senhor das profundezas também. Ele não está longe de você. Ele pode alcançar você. A graça de Jesus pode arrancar você desse lugar. Mas faça isso com a confiança desse salmista, sabendo que, embora os nossos pecados sejam muitos, nós podemos plantar o nosso pé no firme chão da graça de Deus, que em muito excede as nossas iniquidades. Que o Senhor nos ajude a viver com esperança, olhando para a nossa restauração final, para a nossa redenção completa, quando não haverá mais pecado, nem morte ou qualquer iniquidade. O Senhor vai nos redimir por completo. Essa é a nossa jornada espiritual, irmãos. É para esse dia que nós estamos caminhando. Que o Senhor seja o nosso guia e mestre ao longo da nossa caminhada. Amém.